A guerra entre Estados Unidos e Irã tem um terceiro personagem. Ele está em quase todas as manchetes, mas nunca é o assunto principal. A mídia trata Israel como coadjuvante dessa guerra, um aliado secundário, um parceiro que está ali do lado, apoiando os americanos. Mas de coadjuvante, Israel não tem nada. Enquanto o mundo debate Trump e o Irã, Israel está executando o plano mais ambicioso da sua história. Um plano que Netanyahu construiu ao longo de 40 anos e que os Estados Unidos estão, consciente ou inconscientemente, financiando com dinheiro, equipamento e algumas vidas americanas. E o mais interessante de tudo é, os objetivos de Israel e os objetivos dos Estados Unidos não são os mesmos. Nunca foram. Para entender o que está acontecendo de verdade no Oriente Médio, você precisa entender Israel, não como coadjuvante, mas como protagonista. E antes da gente continuar aqui, se esse tipo de análise faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos entender aqui o papel de Israel nessa guerra atual, mas primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque nem sempre Israel e Irã se odiaram. Se a gente voltar ali para antes de 1979, os dois países eram aliados. O Irã, do Shah Mohammad Reza Pahlavi, mantinha relações diplomáticas com Israel, comprava petróleo de empresas israelenses e cooperava em inteligência. Só que aí veio a Revolução Islâmica e o Ayatollah Khomeini derrubou o Shah, proclamou a República Islâmica e fez do ódio a Israel uma das pedras fundamentais da nova ideologia de Estado. Morte a Israel deixou de ser slogan de rua e virou política oficial. Mas o Irã entendeu que atacar Israel diretamente seria suicídio militar, então adotou outra estratégia: construir uma rede de grupos armados ao redor de Israel, financiar, treinar e armar quem pudesse fazer o trabalho por eles. E esse projeto tem um nome: o Eixo da Resistência. O Hezbollah foi criado pelo Irã no Líbano em 1982, logo depois da invasão israelense. Hoje, controla o sul do país, tem mais mísseis do que a maioria dos exércitos regulares do mundo e funciona como um estado dentro do estado libanês. Ainda tem o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen e milícias xiitas no Iraque e na Síria. Cada grupo com sua autonomia, mas todos conectados ao Teherã por dinheiro, armas e treinamento. A lógica é brutal e eficiente. Se Israel quiser se defender, precisa lutar em múltiplas frentes simultaneamente. Enquanto isso, o Irã fica seguro atrás dos seus proxies, acumulando capacidade nuclear e poder regional. Por décadas, isso funcionou. Israel fazia guerras administradas contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra milícias na Síria. Mas nada nunca era resolvido ou havia um grande progresso, porque o Irã sempre continuava intocável. Isso até outubro de 2023, porque em 7 de outubro desse ano, o Hamas lançou o maior ataque contra civis israelenses desde a criação do Estado de Israel. Mais de 1.200 pessoas foram mortas, 251 sequestradas. Israel entendeu naquele dia que o modelo de guerras administradas havia chegado ao fim e começou a desmontar o eixo da resistência de forma sistemática, de um jeito que nunca tinha feito antes. Em Gaza, ele entrou em guerra total contra o Hamas. No Líbano, Israel detonou pagers e rádios dos membros do Hezbollah numa operação de sabotagem sem precedentes. Depois, matou Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah por mais de 30 anos, num ataque em Beirute. Matou praticamente toda a cúpula da organização em questão de semanas. Na Síria, a queda de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, facilitada indiretamente pelo enfraquecimento do Hezbollah, que era um dos pilares do regime, cortou a principal rota de abastecimento de armas iranianas para o Líbano. Em 2024, Israel e Irã se atacaram diretamente pela primeira vez na história. Israel destruiu praticamente todos os sistemas de defesa antiaérea russos que o Irã possuía, abrindo caminho para ataques futuros. E em junho de 2025 veio a Guerra de 12 Dias. Israel, com apoio americano, atacou as instalações nucleares iranianas. Décadas de programa nuclear iraniano destruídas em menos de 2 semanas. O Irã pediu cessar-fogo. Então, desde 2023, em pouco mais de 2 anos, Israel havia destruído o Hamas, decapitado o Hezbollah, eliminado a rota síria de abastecimento, devastado as defesas iranianas e desmontado o programa nuclear. O eixo da resistência estava fragilizado, em frangalhos. E Netanyahu passou 40 anos alertando sobre essa ameaça. Foram 40 anos pressionando presidentes americanos a agir, e 40 anos ouvindo não. Bush disse não, Obama disse não e assinou um acordo nuclear com o Irã. Trump, no primeiro mandato, também disse não. E Biden também manteve a mesma linha. Mas o que fez a guerra atual acontecer foi uma mudança drástica na geopolítica atual. O Irã estava simultaneamente com o programa nuclear destruído, com seus proxies desmantelados,
a economia em colapso, população nas ruas pressionando pela queda do regime, liderança militar dizimada e sistema de defesa antiaérea destruídos. Do outro lado, havia um Trump no segundo mandato, que, diferente de todos os nãos anteriores, resolveu dizer sim à guerra. E junto a isso, os grandes aliados do Irã, Rússia e China, simplesmente se calaram. Havia finalmente um cenário positivo para a guerra, um cenário mais positivo ainda para Israel e um cenário extremamente negativo para o Irã, pois ele estava no seu momento mais isolado da história. Em 11 de fevereiro de 2026, Netanyahu chegou à Casa Branca, sem cerimônia, longe das câmeras. Foi levado direto ao Situation Room, a sala de guerra mais silenciosa da presidência americana, raramente usada para reuniões com líderes estrangeiros. E segundo o New York Times, Netanyahu defendeu que a mudança de regime no Irã era viável, que os riscos da guerra eram administráveis e que a janela estava aberta e precisava ser aproveitada agora. Embora houvesse opiniões contrárias e divergentes durante essa reunião, Trump aceitou a proposta de Netanyahu. E em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica. Nos primeiros dias, a aliança parecia perfeita. Trump e Netanyahu falavam pelo telefone quase todos os dias. Estamos trabalhando muito bem juntos, disse Trump. Mas por trás da fachada, os objetivos deles nunca foram os mesmos. Israel quer uma coisa muito específica: o fim permanente do Irã como potência regional. Nenhuma medida temporária, apenas o fim. Regime derrubado, substituído por um governo pró-ocidental e um país incapaz de reconstituir capacidade militar por décadas. Netanyahu falou em quebrar os ossos do Irã, mostrou publicamente a lista negra de líderes iranianos que Israel já eliminou e os que ainda pretende eliminar. Disse que a guerra está além do ponto médio, mas que não vai colocar prazo. Já o Trump e os Estados Unidos querem outra coisa, algo mais parecido com o recente modelo Venezuela, que seria encontrar um líder moderado dentro do regime, negociar uma saída, acessar o petróleo e declarar vitória, de forma rápida e relativamente barata. O próprio secretário de Defesa Pete Hegseth foi explícito: isso não é uma guerra de mudança de regime. E aqui começa o problema. Trump tem razões urgentes para querer encerrar a guerra logo. As eleições parlamentares americanas de novembro de 2026 estão se aproximando. O Estreito de Hormuz ficou fechado por quase um mês, causando disparada no petróleo e alimentando a inflação. A esquerda progressista pressiona Trump com manifestações em várias cidades americanas. O Departamento de Defesa pediu ao Congresso 200 bilhões de dólares adicionais para financiar a guerra. Surge então a urgência de Trump em encerrar o mais rápido possível o conflito e tirar toda a pressão que a guerra colocou em cima dele. Mas cada vez que Trump tenta sair, algo acontece. Em meados de março, Trump estava abrindo canais diplomáticos com o Irã. O alvo era Ali Larijani, político veterano iraniano, considerado mais inclinado a negociar um acordo com o Ocidente. Mas Israel não queria negociar e assassinou Ali Larijani. Após isso, o chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos pediu demissão, declarando que Trump tinha ido à guerra contra o Irã devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano. E então, chegamos a 8 de abril de 2026. Trump anuncia um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã, mediado pelo Paquistão. O premier paquistão é claro: o acordo inclui o Líbano e outros lugares. Famílias deslocadas que dormiam em tendas nas ruas de Beirute começam a fazer as malas para voltar. Depois de mais de 5 semanas de guerra, parecia que havia uma saída. Mas horas depois do anúncio, Israel lança mais de 100 ataques em 10 minutos no Líbano. Beirute Central, sul do país, Vale do Beca, 254 mortos, mais de 1.000 feridos. O maior ataque israelense desde o início da guerra. Netanyahu havia ligado para Trump pouco antes do anúncio do cessar-fogo. Os dois concordaram, numa ligação privada, que Líbano ficaria de fora do acordo. E tudo isso sem consultar o Paquistão, que havia mediado o cessar-fogo. Sem consultar o próprio Irã, que considerava o Líbano parte essencial do acordo, já que são aliados. E sem avisar as famílias que estavam fazendo as malas em Beirute. O Irã reage fechando novamente o Estreito de Hormuz. O ministro do Exterior iraniano publica: os Estados Unidos precisam escolher cessar fogo ou guerra continuada via Israel. Não dá para ter os dois. A Liga Árabe acusa Israel de tentativa premeditada de sabotar o acordo. A ONU condena os ataques como horríveis. O chefe de direitos humanos da ONU diz: tal carnificina, horas após a concordância com o cessar-fogo com o Irã, desafia a crença. A oposição israelense explode. O ex-primeiro-ministro de Israel chama de o maior desastre diplomático de toda a nossa história. Agora vamos pelos fatos, porque esse argumento precisa ser construído com precisão. Fato 1. Trump foi à guerra por decisão própria. Netanyahu pressionou sim, como tem pressionado todo presidente americano por décadas.
mas Trump foi o primeiro a dizer sim. Fato 2. Os próprios assessores de Trump sabiam que o plano israelense era exagerado. O diretor da CIA chamou de ridículo. O secretário de Estado chamou de mentira. O chefe do Estado-Maior avisou que israelenses exageram, mas Trump foi mesmo assim. Fato 3. Israel assassinou o iraniano, que era o melhor canal de negociação de Trump. Trump queria negociar com Larijani, Israel o eliminou, deixando Trump sem um interlocutor. Fato 4. Israel sabotou o cessar-fogo no mesmo dia em que ele foi anunciado. Não no dia seguinte ou na semana seguinte, mas no mesmo dia, horas depois, executando inclusive o maior ataque da guerra ao Líbano. Fato 5. O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz em resposta aos ataques israelenses. O cessar-fogo que Trump anunciou como um grande dia para a paz mundial agora está em colapso, está frágil. Não só por causa do Irã, mas também por causa de Israel. Guerras entre países têm uma lógica simples. Quando os objetivos são alcançados, ou quando o custo fica alto demais, o lado mais forte faz um acordo e vai embora. Mas essa guerra não é assim, ela tem uma complicação extra. Os dois países que a iniciaram não querem a mesma coisa. Um quer estabilidade, petróleo e vitória eleitoral. O outro quer hegemonia regional permanente. E toda vez que o primeiro tenta sair, o segundo garante que a porta permaneça fechada. Não por acidente, mas por estratégia. A pergunta que fica é simples: quem decide quando a guerra acaba? O presidente eleito pelos americanos ou o primeiro-ministro de outro país, que negocia em ligações privadas, exclui aliados dos acordos e lança 100 ataques em 10 minutos no mesmo dia de um cessar-fogo? Essa pergunta, Washington ainda não conseguiu responder. E enquanto a resposta não vem, o Estreito de Hormuz volta a fechar, o petróleo volta a subir e a conta continua crescendo. E aí, você acha que os Estados Unidos estão sendo usados por Israel nessa guerra? Ou Israel está simplesmente fazendo o que sempre fez? E é os Estados Unidos que escolheram entrar? Deixa aí nos comentários, eu quero ler o que você pensa sobre isso. Valeu por assistir